Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus esteja sobre todos. Estamos aí com mais um vídeo. Esse vídeo é um react a um debate na qual Leandro Quadros participou. O que Leandro Quadros disse, não precisa acrescentar nada, é uma pessoa que eu tenho um tremendo carinho. Leandro Quadros e Ezequiel Gomes são duas pessoas importantíssimas na minha conversão ao Adventismo, no meu entendimento da Palavra de Deus. Leandro Quadros me deu um empurrão e o Ezequiel Gomes me ajudou nas partes profundas da Palavra de Deus. Eu tenho um carinho muito grande pelo Leandro Quadros, não o conheço como conheço Ezequiel Gomes, e é uma pessoa que eu admiro muito, educadíssimo, um debate maravilhoso, ele, como sempre, muito educado, muito pontual. Não precisaria acrescentar nada nas falas de Leandro Quadros. Porém, como o tempo do debate é pouco, às vezes a pessoa fala 5, 6 textos, o debatedor tem que escolher 3, 2 para responder e não dá tempo de responder todos os 5, respondem apenas 2, que o tempo não deixa responder com ênfase todos os textos que foram citados pelo debatedor. Isso acontece dos dois lados, talvez o outro debatedor também não consegue explicar todos os textos que foram lançados a ele, isso é normal. Porém, o que Leandro Quadros disse não precisa de nenhum tipo de acréscimo. Só que eu quero deixar claro alguns pontos que, assim como a doutrina da Trindade, os antitrinitarianos são refutados lá no segundo século, esquecem e voltam, usam os mesmos argumentos achando que é o argumento assim que é válido, mas já foi refutado. Novamente são refutados, pegam aquele argumento já refutado e trazem à tona de novo como se fosse um argumento novo e que fosse um argumento que é bom e que é válido. Isso tem acontecido com o sábado. O pessoal às vezes pega argumentos que já foram respondidos, refutados, e ficam trazendo à tona como se fossem argumentos novos e irrefutáveis e tudo. Por isso eu quero fazer algumas considerações e alguns simples pontos aqui, embora eu diga que não precisa acrescentar nada sobre o que Leandro Quadros disse. E as considerações que quero fazer aqui, a respeito das falas do pastor Ivan Santos, são considerações que vão de encontro com as suas ideias e não com a sua pessoa. Creio e vejo que ele é um homem de Deus, uma pessoa que serve a Deus provavelmente melhor que eu. A diferença nossa é apenas na interpretação, na questão teológica, não tem nada contra a pessoa dele, é um homem de Deus, tenho certeza disso. É uma pessoa que está aí, usada por Deus para pregar o Evangelho, levar a palavra de Cristo a todas as pessoas. Não tenho nada contra a pessoa dele, sim. Quero pontuar alguns argumentos que, ao meu ver, são equivocados. Ele disse, começou dizendo, que colocarei o vídeo para vocês verem. Razões básicas pelas quais creio piamente que o cristão não tem a obrigação ou o dever de obedecer ou guardar o sábado. Primeiro, o sábado foi dado para Israel. Êxodo 20, ou melhor, Ezequiel 20, do verso 12 e 16. O sábado é um sinal entre Deus e Israel, e não entre Deus e a igreja. Ele disse que o sábado foi dado apenas para os judeus, que o sábado é exclusivo dos judeus, e cita Ezequiel 20, 20. Esse argumento é um argumento que vem sendo repetido várias e várias vezes por muitas pessoas e é um argumento que não se sustenta e às vezes o pessoal não se atenta a esse argumento. Quando analisamos o texto em que abri o vídeo, na criação, Deus faz toda a obra que ele faz, cria os céus e a terra, cria o universo todo, a terra, tudo cria a vida, seres humanos, animais, tudo, e descansa no sétimo dia. E o texto é enfático, Moisés relata que, havendo Deus terminado no dia sétimo, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito como Criador. E aí ele ressalta, por isso Deus abençoou e santificou o dia de sábado. Ou seja, porque Deus terminou a obra, toda a obra da criação, e por ele ter descansado, cessado de trabalhar, que Deus não se cansa, no sétimo dia, ele abençoou aquele dia como sendo o dia, a coroa da criação, como muitos usam esse termo, né? O dia que de memorial da sua criação. E o texto diz que por isso ele abençoou e santificou o dia de sábado. Quem entende um pouquinho de hebraico sabe que os verbos que Moisés usou para abençoar e santificar, eu já falei isso em outras vezes, estão no tronco piel, ou seja, estão na forma intensiva. Um exemplo que eu gosto de dar é o verbo quebrar. Quebrar no tronco cal é quebrar apenas. E quebrar no tronco piel é despedaçar. Se fôssemos traduzir assim ao pé da letra do tronco piel, seria abençoadíssimo e santificadíssimo, ou seja, é o intensivo desses verbos. Ou seja, Deus abençoou muitíssimo o dia de sábado e santificou muitíssimo o dia de sábado, ou seja, a gente não vê isso para nenhum dos outros dias da semana. E isso aconteceu antes da entrada do pecado, na criação. Deus tinha criado apenas Adão e Eva no sexto dia. Não tinha nenhum judeu, como que o sábado é para os judeus. E quando a gente olha em Êxodo 20, lembrando que os 10 mandamentos foram dados em Êxodo capítulo 20. Quando olhamos Êxodo 16, o pessoal saindo do Egito rumo à terra prometida, quando eles estão no meio do caminho para chegar no Sinai, Deus dá a eles o maná. Em Êxodo 16, Deus dá a eles o maná e diz, quero ver se esse povo guarda a minha lei.
Aí o maná caía durante 6 dias, de domingo a sexta-feira, e no sábado não caía. Sexta-feira caía porção dobrada e no sábado não caía. E é interessante que Deus fala, eu quero ver se eles andam na minha lei ou não, mas ele não tinha dado a lei. Por que ele está fazendo? Que lei é essa? É a lei do Gênesis. E se a gente atentar mais um pouquinho, que eu estou sendo sucinto para o vídeo não ficar muito longo, se a gente atentar mais um pouquinho, quando vemos o mandamento do sábado, nos 10 mandamentos, ele começa assim, lembra-te do dia de sábado. Se é para lembrar, é interessantíssimo observarmos isso. Se é para lembrar, lembrar é de algo que já fora dito, de algo que já existe. Não tem como eu falar com você, lembre de uma coisa que eu nunca falei. Então, se é para lembrar, ele está voltando a mente para algo que já fora dito, que já existia. Então não é algo novo dado ali naquele contexto. Esse é o primeiro ponto. E quando Moisés vai descrevendo, em Êxodo 20, ele diz o seguinte, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Olha que interessante esse texto. Não era para nenhum animal, ninguém fazer nada, trabalhar, nem o animal, não era só o povo, não, nem o animal. E aqui ele fala, por quê? Lembra-te do dia de sábado, era para lembrar de algo que já fora dito. Então já começamos aí, é para lembrar de algo que Deus já tinha dado. E aí ele dá o dia de sábado, que o pessoal descansar, não é para fazer nenhuma obra, e fala assim, por quê que é para guardar? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ou seja, o motivo pelo qual os hebreus deveriam guardar o sábado é porque Deus abençoou e santificou o dia de sábado. Simples. E quando que ele abençoou e santificou o dia de sábado? Na criação. Era para lembrar do dia da criação, porque foi naquele dia que Deus fez tudo e por ter descansado, cessado sua obra, ele abençoou e santificou o dia de sábado. Eu não vejo que isso aqui foi para os judeus. Começa com lembra-te e volta a mente dos hebreus lá para o Gênesis. E não tem como falar que o sábado foi dado para os judeus. E quando vemos os livros históricos, o último vídeo que eu fiz aí sobre dispensacionalismo, a gente vê que Abraão andou nas minhas leis. Os livros históricos, ele fala isso no debate, ao longo do debate, querendo tirar fora as menções de sábado, de Atos e de Gênesis. Né? Os livros históricos não são normativos, não. Estão narrando uma história. Se ao narrar uma história a gente não pegar pontos que estão ali, que o Espírito Santo colocou ali, e entender aqueles pontos, não podemos tirar esses livros da Bíblia. Porque, livro de Atos, Paulo estava em uma cidade pagã, não tinha templo, ele foi para junto ao rio no sábado, pois ali lhe pareceu um lugar de oração. Isso é um sinal que Paulo tirava o sábado para oração, para comunhão com Deus. Não, mas então não vale. Isso é um argumento complicado, né? E é interessante de notarmos isso. O sábado é para todos os povos. Todos os povos. E se Deus escolhesse os egípcios, ele daria o sábado para os egípcios. É o povo de Deus que deve ter o sábado. A menos que aceitemos que a igreja não é povo de Deus. Se a igreja não for povo de Deus, então não precisa guardar o sábado. Esse é um ponto. E ele diz mais. 2. Estamos sobre uma nova aliança e dispensação. Hebreus, capítulo 8, do verso 6 ao 13, deixa claro, é uma nova aliança. Não é a antiga aliança recalchutada, é uma outra aliança. E não precisamos de uma aliança recalchutada, como ele mesmo disse. O interessante desse argumento é que, quando analisamos o contexto bíblico num todo, em Hebreus, é claro, Hebreus diz que a nova aliança não é feita com sangue de bodes nem de touros, no contexto. Estou citando, parafraseando. Qual que é o diferencial da nova aliança? A nova aliança ela é feita não com sangue de animais, e sim com sangue de Cristo. Cristo fala isso. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. A diferença básica da nova e da antiga aliança é o sangue. A primeira aliança era o sangue de animais, de cordeiro. A nova aliança é o sangue de Cristo, o verdadeiro Deus. Essa é a diferença básica. Não é porque é nova aliança que pode jogar a velha fora, não vale nada da velha, vão fazer uma nova. Até mesmo quando vai haver uma nova constituição de algum país, eles pegam a constituição antiga e reformulam, fazem alguns adendos ali, mas eles não jogam ela fora e criam uma toda nova. Né? E essa questão a gente vê que a diferença básica das alianças é o sangue, que era de animais, agora de Cristo. E tudo aquilo que apontava para Cristo, o cordeirinho, o templo, o sacerdócio, tudo aquilo que apontava para Cristo, teve o seu ápice em Cristo. Ou seja, aquilo não precisava mais de sacerdote, o sacerdote é Cristo, não precisamos mais do templo. Cristo é o nosso Senhor, nós somos o templo do Espírito Santo, não precisamos mais derramar sangue de animais, Cristo derramou o sangue dele por nós. Então isso tudo aponta para Cristo. As leis, os aspectos morais devem valer. Porque nesse argumento é interessante se destrincharmos ele mais, que às vezes o pessoal pega esse argumento só quanto ao sábado. Não, estamos numa nova aliança, então não precisa guardar o sábado. Por que eles não olham com esse mesmo olhar sobre fazer imagem? Então estamos numa nova aliança, podemos adorar imagem, podemos roubar, matar, adulterar, não. Só quanto o sábado que eles olham. E aí eles ainda mudam o argumento dizendo, não precisa guardar o sábado para ser salvo. Nenhum adventista fala que precisa guardar o sábado para ser salvo. O motivo pelo qual guardamos o sábado, para você refletir, é o mesmo motivo que você não adora imagem. Se você me responder, por que você não adora imagem? Você estará me respondendo, por que eu guardo o sábado. Porque às vezes o pessoal fala, se não guardar o sábado vai ser condenado. Não. Aí entra a questão da relação do pecado, a rebeldia quanto ao mandamento, tendo conhecimento dele, a
luz que a pessoa recebeu quanto ao mandamento, tem vários fatores. Depois da pessoa compreender, entender e ser rebelde, aí é diferente. É o mesmo que ela entender que não pode adulterar e continuar adulterando. Mas isso aí depende do quanto ela conheceu, entendeu e aprendeu sobre isso. Essa questão, se vai ser salvo ou não, é um pouco complicado de se explicar assim. O pessoal quer dizer que guardamos o sábado como forma de justificação, não é isso. Guardamos o sábado, o Leandro quase deixou muito bem isso, como forma de santificação. Nós guardamos o sábado pelo mesmo motivo que você não rouba, que você não mata e que você não adultera. Se você responder por que você não rouba, não mata, não adultera, você responderá por que eu guardo o sábado. É simples assim. 3. Não estamos sob a lei, e sim sob a graça, né? E ele fala que não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Esse argumento até hoje eu não entendi. A Bíblia toda é graça. Quando Deus tira o povo do Egito, eu sou teu Deus que te tirou da terra do Egito. Não terás outro Deus diante de mim. Ou seja, primeiro Deus tira, salva o povo, e depois ele dá a lei. Deus primeiro nos salva para depois dar a lei a nós. A Bíblia é graça de Gênesis e Apocalipse. Não existe isso que a salvação é pela lei em uma parte e a salvação é pela graça em outra. Porque esse argumento, estamos debaixo da graça e não da lei, leva a essa conclusão final. Que hoje somos salvos pela graça, antigamente os hebreus eram salvos pela lei. Entendeu? Ainda que ele não tenha dito isso, mas esse argumento leva a essa consequência. Porque a Bíblia é graça de ponta a ponta. Não tem esse período da lei. Não existe isso. O período da lei, a pessoa era salva pela graça. Ela tinha que ir lá matar o cordeirinho, era salvo pela fé no Messias que viria, né? Salvo pela graça mediante a fé no Messias que viria. Representado por aquele cordeirinho que ele matava. Não tem esse eu sou salvo pela lei. Não existe. Esse argumento que estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, ele não se sustenta e ele tem implicações complicadas. Vou deixar então, senão eu perco o foco dos outros argumentos que eu quero trabalhar aqui. E 4. Não há o quarto mandamento no Novo Testamento. Essa é uma questão muito importante. Enquanto nós encontramos a repetição de todos os mandamentos que encontramos no Decálogo, no Novo Testamento, nós não temos a repetição da ordenança em relação ao sábado. Isso nós não encontramos no Novo Testamento. E esse último argumento é o argumento que eu quero focar. Ele diz, e esse argumento vem sendo repetido por vários pastores, pessoas na internet, às vezes repetem o argumento, lançam os textos, e as pessoas que ouvem às vezes não conferem os textos e acreditam, não, realmente tem isso sim. Eu quero que os irmãos se atentem para isso. Eles falam que há repetição de todos os 10 mandamentos no Novo Testamento, com exceção do sábado. Isso não é verdade. Pois o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, também não é repetido no Novo Testamento. Esse mandamento não encontramos ele nenhuma vez. O pessoal pega um texto igual Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Esse santificado é uma referência do terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor. Isso aí é uma aplicação, ao meu ver, uma aplicação que não condiz com a realidade do texto, é mais interpretativo e a pessoa quer forçar o texto a dizer aquilo que ele não diz do que o que o texto realmente diz. Eles pegam 4 textos no Novo Testamento para dizer, deixar os textos na tela, vocês podem conferir, não tem nenhuma menção sobre não tomar, não carregar o nome do Senhor teu Deus em vão. Olha o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Me dê um texto que está dessa forma no Novo Testamento. Não tem. O pessoal pega textos que santificado seja Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Santificado é bem diferente, meus irmãos, é bem diferente. Entendeu? O pessoal pega textos ali, e eu vou deixar um vídeo aqui do Iago Martins sobre esse tema para vocês entenderem. Antes eu quero fazer algumas considerações. O Iago Martins ele é contra a guarda do sábado. Eu, particularmente, antes de falar sobre o Iago Martins, possivelmente falarei negativamente. Eu, particularmente, discordo dos argumentos do Iago Martins quanto à não observância do sábado. Acho os argumentos dele, neste sentido, muito fracos. Mas o Iago Martins, eu tenho uma admiração tremenda por ele, sou inscrito no canal dele, adoro o canal dele, adoro a pessoa dele. Se um dia ele ver esse vídeo, um abração no seu coração, Iago. Você é nota 10, fiquei muito feliz de te convidarem para o 6º TDI, muito feliz. Você é uma pessoa nota 10. E o que eu gosto do Iago Martins é que ele é sincero. Ele é sincero naquilo que ele diz. Ainda que ele discorde da guarda do sábado, ele é sincero em assumir que um texto que pode ser contra ele, ele assume e explica da interpretação dele. Ele não é aquela pessoa que omite, tal. O Iago Martins é muito sincero. Olha o que o Iago Martins fala. Então vamos ver o que é que sai desse teólogo do Twitter de hoje. Eu não vi os vídeos antes, então eu não sei o que é que vai vir aqui. Vamos ver o que é que vai sair deste negócio. Então, vamos ver o que é que vai sair daqui. Vamos lá pro primeiro. Não existe advertência no Novo Testamento para os que não guardam o sábado. Vamos ver. O Novo Testamento tem 12 vezes advertência contra adultério. Nós temos 6 vezes contra o homicídio, 4 vezes para não tomar o nome do Senhor em vão. Opa, 4, não tomar o nome do Senhor em vão. 4, agora me pegou, viu? Não tomar o nome do Senhor em vão no Novo Testamento. Rapaz, se fosse uma prova eu perdia, viu? Eu não lembro de nenhuma. Não dá pra derivar, sabe de onde, Ayrton? Do santificado seja teu nome? Dá pra derivar do santificado seja teu nome, se santificar o nome de Deus, significa não tomar o nome de Deus em vão também, né? Você tá santificando o nome dele. Dá pra derivar também do batismo, Mateus 28:18, que nós somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo, que é um ritual santo, em que eu entro no relacionamento com o nome. Eu entro em um relacionamento com o nome, né, do Pai, do Filho e do Espírito, como uma forma de caracterizar a própria pessoa dele. Então, o termo nome é usado como uma forma de caracterizar a própria pessoa de Deus. Então, eu respeito o nome desse Deus. Talvez
quando Jesus prega contra jurar pelo templo, não é? Você critica os fariseus que eles não podiam jurar por Deus, mas podiam jurar pelo templo e tal, ou não podiam jurar pelo templo. Cara, dá pra derivar daí, mas assim, eu tenho aplicações possíveis, eu não tenho a mensagem em si. Não proferirás o nome do Senhor em vão. Interessante. Eu tenho aplicações possíveis, eu não tenho a mensagem em si. Não proferirás o nome do Senhor em vão. Interessante. Ou seja, Iago Martins é uma pessoa que é contra a guarda do sábado, ele assume que o terceiro mandamento não é repetido no Novo Testamento. Ele ainda diz, pode derivar de tal texto, derivar de tal texto. Esse é um quadro que ele tem no canal dele, Teólogos do Twitter. Então, não vemos. Eu gosto do Iago, a sinceridade do Iago Martins. Discordo dele, como eu disse, de muita coisa da teologia calvinista, da não guarda do sábado, da imortalidade da alma, mas eu amo o canal dele, aprendo muito com o Iago Martins, é uma pessoa que eu admiro muito e acho ele muito inteligente e muito coerente com o que diz e uma pessoa assim muito sincera. Meu abraço. Um beijo no coração, Iago Martins, uma pessoa nota 10. Mas eu deixei esse vídeo para vocês entenderem que até quem não guarda o sábado e é sincero sabe que o terceiro mandamento não é repetido no Novo Testamento. Só que vamos trabalhar de uma forma assim, para os irmãos entenderem que ficou essa regra no ar, que aquilo que é dito no Antigo Testamento, se não for repetido no Novo, não é válido. Isso é uma inverdade. E se pegarmos essa frase, essa explicação, essa ideia ao pé da letra, temos vários problemas. Não temos a repetição deste mandamento no Novo Testamento, quero que os irmãos acompanhem. Levítico 20:15. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, os dois serão mortos. Esse mandamento é repetido 3 vezes aqui no Pentateuco, ou seja, que um homem não pode ter relações sexuais com um animal, que ele deveria ser morto. Não vemos nenhuma menção desse mandamento no Novo Testamento. Então, se esse argumento, aquilo que tem no Antigo Testamento, se não for repetido no Novo, não vale, então a pessoa tem que assumir que podemos ter relações sexuais com animais. Porque as pessoas fazem o argumento, esquecem do contexto e de tudo, apenas para se verem livres de terem que assumir que o sábado é um mandamento válido para os dias de hoje. Isso é interessante porque não há essa ideia na Bíblia, aquilo que falou no Antigo Testamento tem que ser repetido de novo para ser válido. Não há essa ideia na Bíblia. Isso é uma ideia que inventaram que não condiz com o que a Bíblia diz. Porque se isso for uma verdade, então hoje estamos liberados para fazermos sexo com animais. E é complicada essa ideia. E quero que os irmãos prestem atenção, ainda que repetisse, não repete o terceiro mandamento no Novo Testamento também. Não repete nem o terceiro nem o quarto ipsis literis. Ainda que não repetisse só o quarto, isso não é argumento para dizer que não devemos guardar o sábado. Se essas derivações que eles fazem for uma referência ao terceiro mandamento, então isso que eu vou dizer agora também é uma referência ao quarto mandamento e até é mais explícito que as supostas referências ao terceiro mandamento que eles usam. Veja o texto de Lucas. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aroma e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Olha que interessante, irmãos. Se santificado seja o teu nome for uma referência ao terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, aqui é uma referência ao quarto. Eles têm que aceitar isso. Por quê? Aqui é tão claro e no sábado descansaram segundo o mandamento. Claríssimo. Está falando do mandamento e está falando do sábado. Santificado seja o teu nome, não tem nada a ver, nem as palavras que é usadas na Septuaginta são as mesmas usadas ali. Então, o texto grego é até diferente. Aqui faz referência a mandamentos e faz referência ao sábado. E é interessante, se a gente fizer uma análise mais profunda, esse texto foi escrito aproximadamente 30 anos depois da morte de Cristo. Ou seja, Jesus morreu, passou-se 30 anos, Lucas escreveu o seu evangelho. Não foi Jesus morrendo e ele escrevendo, não. Foi 30 anos depois do evento da cruz, morte e ressurreição de Cristo. E quando Lucas estava escrevendo isso, é tão interessante que Lucas escrevendo um livro que seria para todas as gerações, para toda a igreja, para o mundo, Lucas escrevendo, o Espírito Santo vai e inspira ele a escrever isso. Falando sobre a morte de Cristo, que Cristo foi colocado em um túmulo, as mulheres foram para embalsamá-lo e no domingo elas passaram aroma. O Espírito Santo toca em Lucas 30 anos depois da cruz, se o sábado tivesse caído em desuso ou fosse abolido com a morte de Cristo. Para que isso, essa frase aqui? Ou então o Espírito Santo deveria tocar em Lucas para colocar assim: e no sábado descansar segundo o mandamento dos judeus, da tradição dos judeus, um costume que só os judeus tinham. Ou então não colocava nada. Você vê que o Espírito Santo foi tão preciso que ele colocou assim: e se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Ou seja, fazendo uma referência exata, explícita do quarto mandamento. E no sábado descansaram. Para todas as gerações. Por que ele não omitiu essa frase? O Espírito Santo falou, não, no sábado, que Jesus não omitiu essa frase. Porque o sábado é válido. E se a gente pegar vários outros textos, a gente pega o texto lá de Isaías, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer que estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de ser a vossa posteridade, o vosso nome. E será que de uma lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Olha que interessante esse texto. De um sábado a outro, toda a carne viria adorar a Deus, no novo céu e na nova terra que Deus iria fazer. Vemos menção do novo céu e da nova terra em Apocalipse, ou seja, no Gênesis, no Éden, o sábado fora guardado. No novo céu e na nova terra, o sábado será guardado. Por que apenas na nossa geração o sábado não é guardado? Isso não é que
não tem ordenança, isso é uma má interpretação, um desvio do mandamento, é uma apostasia da verdade revelada pela palavra de Deus. A palavra certa é essa. Se no Éden foi guardado, no céu e na nova terra foi guardado, na época de Moisés foi guardado, na época de todos os profetas de Jesus foi guardado, por que na nossa não é? Isso é má interpretação, isso não é ordem ou abolição e liberação. Entendeu? E uma outra coisa interessante que ele fala, eu quero falar apenas sobre um argumento que ele usa no meio e ao final da sua argumentação, como se esse argumento fosse um argumento assim, a gente vê nas expressões dele, que ele entende que esse argumento é o melhor argumento contra a guarda do sábado. Ouça o argumento dele. Agora preste atenção. Algo que pelo menos no Antigo Testamento é tão claro. Você disse que com o tempo o Espírito Santo pode revelar para nós, mas são milhões ou bilhões de salvos no decorrer dos séculos que morreram e Deus, o Espírito Santo, não pôde colocar na mente dessas pessoas que eles precisavam observar um dia específico. Então, assim, eu dizer como um adventista, vamos dizer, vou me colocar no seu lugar, como adventista, eu afirmar que eu tenho um irmão em outra denominação. Mas aí o Espírito Santo, em algum momento, vai abrir o entendimento dele e quando abre, ele vai sair dali e vir para o adventismo. Então, assim, é muito cômodo, ao meu ver, afirmar que há salvação nas outras denominações que não observam sábado dessa forma. Agora, a grande questão continua. São bilhões de salvos que foram alcançados pela graça de Deus, foram regenerados, o Espírito Santo habitou neles e essas pessoas, esses bilhões de salvos, morreram. Em nenhum momento o Espírito Santo sequer deu um alerta sobre a necessidade da observância do sábado, sobre a nova dispensação, sobre a nova aliança. Somente para os adventistas. O que deu a entender quando você falou em relação que em algum momento o Espírito Santo pode... É que há realmente essa necessidade, então, dessa iluminação para que venhamos entender a necessidade de guardar o sábado e aí sim estarmos completos na graça de Deus. Agora a questão é que aí eu vejo que o Espírito Santo não está cumprindo, então, a função dele na vida desses bilhões de regenerados, com algo que seria tão simples. Não, pastor, eu creio, pastor, que está cumprindo sim. O pastor Ivan usa o argumento que se o sábado fosse uma coisa tão importante, por que o Espírito Santo não revelou isso para a igreja apenas para os adventistas? Porque por várias gerações, por vários séculos e por vários milhões de cristãos convertidos e regenerados, eles não tiveram os olhos abertos para essa verdade, se isso fosse uma verdade tão sólida, por que o Espírito Santo não mostrou isso para os cristãos? Por que apenas os adventistas enxergam isso? O que quer dizer que se apenas os adventistas enxergam, quer dizer que é uma interpretação errônea dos adventistas, porque se fosse uma interpretação verdadeira, o Espírito Santo tinha mostrado para todo mundo, para todas as gerações, como não mostrou apenas para os adventistas de 1844 ali, 1863, que é a data exata, para cá. Então quer dizer que isso é uma interpretação errada e não uma verdade bíblica, porque se fosse o Espírito Santo mostrava para todo mundo, para todas as gerações, porque quantos milhões de pessoas morreram convertidos que aceitaram a Cristo, mas não guardaram o sábado ou não tiveram esse esclarecimento. Quer dizer, na segunda interpretação dele, isso é um argumento que destrói a guarda do sábado, ou seja, se o Espírito Santo mostrou, por que não é? Só que esse argumento dele, ele é um argumento assim que, à primeira vista, pode parecer interessante e válido, mas ele não tem nada de verdade e de válido nele. Por que eu digo isso? Estou dizendo quanto ao argumento, viu, irmãos? Quando entendemos a história do cristianismo, Deus sempre revelou as suas verdades aos poucos e ao longo da história. Os primeiros séculos, o que estava em alta era a definição do cânon sagrado, que mais se discutia. Primeiro, no comecinho, ele era a definição se Cristo era o Messias. Pronto, Cristo é o Messias. Depois, ali nos primeiros séculos, o cânon. Depois, ali até o quarto século, se havia a trindade ou não. E aí as discussões vêm sendo, século a século, cada tempo uma discussão. Na Reforma Protestante, se a salvação é pela graça ou não, século XVIII, XIX... são considerados séculos escatológicos, onde o foco maior ali é a escatologia, a interpretação da escatologia. Então Deus vai trabalhando na história para que cada geração as pessoas tenham conhecimento de uma parte, de um pouco da sua sabedoria, e aquilo não caia em Jesus, já sabemos tudo, não precisamos nem estudar mais, vamos parar de estudar. Você pode ver que a Bíblia está sempre sendo estudada, por isso que ela sempre está em alta, né? E o interessante é que, se a gente analisar esse argumento dele, quando que os cristãos vieram entender que a justificação é apenas pela fé em Cristo Jesus? Na Reforma Protestante, 1517. A Igreja Católica se consolidou no ano de 538, mas peguemos ali 538 como ano base. De 538 a 1798, que é a hegemonia da Igreja Católica, quando o Papa foi preso por Berthier, o general ali de Napoleão Bonaparte, passaram-se ali 1.200 anos, mais ou menos, né? Nesses 1.200, fiz a conta errada, né? Mas 1.200 anos, mais ou menos. Nesses 1.200 anos, muitos cristãos sinceros morreram, adorando imagens, adorando Maria, tendo em mente que Maria era sua intercessora, tendo em mente que a salvação dependia de Cristo e das obras, de Cristo e da intercessão dos santos. Muitos cristãos não tiveram acesso à palavra de Deus. Vou usar o mesmo argumento dele, se a justificação pela fé em Cristo Jesus fosse tão importante, por que Cristo não revelou isso, Deus não revelou isso para os cristãos de todas as gerações, ou só houve salvação após a Reforma Protestante?
Temos que pensar dessa forma. Por que Cristo não revelou para a sua igreja, a igreja ali de Constantino até a Reforma Protestante, a importância da justificação pela fé e não pelas obras? Por que ele não revelou que não podemos adorar a imagem? Por que ele não revelou que Maria não é intercessora, se isso é tão importante? Eu estou usando o mesmo argumento dele. Deus tem a sua forma de trabalhar, Deus tem a sua forma e seu tempo de trabalhar. Ele, vendo aquela pessoa ali na Idade Média, ali no ano 900, por exemplo, não tinha acesso à Bíblia, que acreditava talvez que Jesus e Maria eram seus intercessores, que poderia representar Deus através de uma imagem, Deus pode julgar, e eu acredito que julgará essa pessoa devido ao conhecimento, à luz que ela recebeu e à sinceridade que ela tinha mediante a luz que ela recebeu. Há salvação antes da reforma. Então ele tem que responder por que Deus não revelou a justificação pela fé antes da reforma, se era uma coisa tão importante. O mesmo argumento que ele usa deve ser usado dessa forma. Isso é interessante de entendermos que Deus tem seu tempo para tudo. O sábado, hoje que o sábado começou a vir em alta, Deus está mostrando o sábado, surgiu a igreja adventista, Deus batista do sétimo dia, e acreditamos que no futuro, não muito distante, haverá o tempo em que todos serão esclarecidos pelo Espírito Santo a respeito da guarda do sábado. Ele até brinca, não, mas será que o Espírito Santo não está trabalhando? Mas o Espírito Santo está sim trabalhando. O Espírito Santo tem muita coisa para colocar em nossos corações, e não é porque a pessoa não soube do sábado que ela morreu perdida. A pessoa pode ter morrido sem conhecer o sábado e morrido salva em Cristo Jesus, que a salvação depende de Cristo, não do sábado. O sábado é um meio que, quando o conhecemos, é um meio de santificação. É um meio, um dia que temos para entrar em comunhão com Cristo, e não um meio de uma obra salvífica. Então espero que esse vídeo tenha ajudado, ficou muito longo, que os irmãos assistam o vídeo, deixarei o link aí na descrição. Nada contra o irmão, pastor reverendo Ivan Santos, que Jesus abençoe a vida dele, o ministério dele. Eu sei que ele é uma pessoa que é usado por Deus para levar Cristo para várias pessoas, mas eu também entendo que assim como eu tenho muita coisa para aprender, ele também tem. E o sábado é uma dessas coisas, e o sábado é muito importante para termos uma comunhão plena com Cristo. É o dia que a gente abre mão das coisas do mundo e tira para termos uma comunhão plena com aquele que morreu na cruz para pagar pelos meus, pelos seus pecados. Espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma. Se fui desrespeitoso para com o pastor Ivan, peço perdão, homem de Deus, tenho certeza disso. E que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a chegarmos a toda a verdade, não somente a mim, mas ele também. Fiquem na graça de Cristo, até o próximo vídeo.